Êxodo 7, do verso 8 ao verso de número 13, a palavra do Senhor diz assim: Falou o Senhor a Moisés e a Arão, quando o Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão, toma a tua vara e lança diante de Faraó, e ela se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ela se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles, cada um a sua vara, e elas se tornaram em serpentes. Mas a vara de Arão devorou as varas deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Vamos ficar em pé, irmãos, para a oração? Senhor, nós te adoramos, louvamos teu nome na tua presença santa em adoração pública, e nesse momento queremos, por tua graça, ouvir a tua voz na palavra. Pedimos que o Senhor venha falar conosco, iluminar a nossa mente. Ó Deus, que o Senhor cumpra o propósito pelo qual o Senhor nos envia este texto nesta manhã. Abençoa o teu povo, ó Deus, abençoa a tua igreja, fortalece a tua causa neste mundo. Venha o teu reino, seja feita a vontade do Senhor. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, na semana passada nós vimos que o Senhor reafirmou a instituição do seu mediador no contexto do Antigo Testamento. Moisés é um profeta, o profeta do Antigo Testamento, e então Moisés, no nosso texto aqui do capítulo 7, no contexto do nosso texto, Moisés é como Deus diante de Faraó. E Arão, que seria e é um sacerdote, ele é como um profeta aqui no contexto do nosso texto. E essa é a forma, conforme temos argumentado, que Deus revelou a si mesmo no Antigo Testamento, por meio de sombras e tipos. Moisés, como um profeta, é uma sombra, é um tipo de Cristo. Arão, como sacerdote, há várias sombras, há vários tipos no Antigo Testamento, e no Novo Testamento nós temos a realidade para a qual Moisés e Arão apontam. Cristo é o profeta, Cristo é o sacerdote e rei, Cristo é o verdadeiro profeta, o mediador, e Cristo falou no Antigo Testamento por meio dos seus profetas, dos profetas do Antigo Testamento. E Cristo fala hoje pela sua palavra de um modo muito mais direto, toda vez que ela é anunciada, a palavra, a leitura bíblica, mas também a palavra pregada, Cristo fala pela sua palavra. Ele fala hoje dessa maneira. Tem algo que é importante e quero que os irmãos entendam: não confundir Antigo Testamento ou Antigo Pacto e Novo Testamento ou Nova Aliança com a doutrina dos pactos da teologia reformada. O Antigo Testamento, irmãos, não é o que nós chamamos na fé reformada de pacto de obras. Não é isso. O pacto de obras foi um pacto estabelecido antes da queda, e neste pacto foi prometido ali, está pressuposto na questão ali, quando Deus diz não comer da árvore, e que no dia que comesse morreria, certamente morrerás. Está pressuposto, Deus prometeu vida
por meio daquele pacto, sob a condição de obediência perfeita da parte de Adão, que era o mediador deste pacto. Então, este pacto de obras, ele foi estabelecido ali e, de fato, Adão pecou e, em sequência, o Senhor estabeleceu o pacto da graça, que promete salvação por meio da obra de Cristo. Ou seja, Deus aceita obras de outro, no caso o mediador, o segundo Adão, Cristo, em meu lugar, em nosso lugar, e o Senhor oferece então, ou ordena essa salvação por meio do arrependimento e fé e concede o Espírito ao pecador eleito para habilitá-lo a crer. E Antigo Testamento, irmãos, e Novo Testamento, ambos são manifestações do pacto da graça. Ou seja, o Antigo Testamento não é o pacto de obras. O Antigo Testamento é uma manifestação do pacto da graça. A questão é que esse pacto, então, ele foi administrado de maneira diferente no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Ou seja, o que chamamos de Antigo Testamento e Novo Testamento são manifestações do pacto da graça ou administrações. É claro que foi dado este nome também, Antigo Testamento e Novo Testamento, às duas porções da Bíblia. Aquilo que veio antes da vinda de Cristo e aquilo que vem depois da vinda de Cristo. Mas o que temos aqui, irmãos, é que no Antigo Testamento, o Senhor, então, aprove a ele a falar por meio dos profetas, usar estes mediadores, e então, por meio dos profetas, Cristo falou. E foi assim em todo o Antigo Testamento, até que na plenitude dos tempos, o próprio Deus veio na pessoa do Filho. O próprio Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade, assume essa função profética. Cristo vem, o nosso profeta é o Filho de Deus. Cristo, então, é Deus e fala da parte de Deus o Pai, e fala como Deus, porque ele é um com o Pai, é Deus. Ou seja, Moisés não é o profeta, mas Moisés é o profeta estabelecido por Deus no Antigo Testamento. E é um profeta fiel, e como um profeta fiel, Cristo fala por meio de Moisés, aqui no nosso contexto, do texto de Êxodo. Ou seja, Moisés, como um profeta fiel, é uma sombra e tipo de Cristo. É uma sombra e tipo intimamente relacionado a Cristo, faz às vezes do próprio Cristo, aqui nesse contexto. Então, é assim que devemos ver Moisés nestas passagens. Desse modo, podemos dizer que Moisés é Cristo aqui no nosso texto, e que Cristo fala por meio de Moisés aqui. No nosso texto, irmãos, e aqui temos todo esse relato da salvação de Deus, da redenção, da libertação do povo de Israel, do Egito. E no nosso texto, aqui no capítulo 7, do verso 8 a 13, nós temos aqui essa disputa, ela é iniciada, essa disputa de Deus com o faraó, essa disputa, então, de Deus, do reino de Deus, contra o império das trevas. E aqui, então, o mediador fala, o mediador demonstra o seu poder, e há também aqui milagres, no caso, o milagre de transformar o cajado, a vara de Moisés, e aqui no texto, no caso, é chamada a vara de Arão, numa serpente, e nisto há um desafio ao Egito, ao poder do Egito, à idolatria egípcia, ou seja, não é um mero milagre, mas o que está acontecendo aqui no nosso texto é aquele conflito entre o descendente da mulher e a descendência da serpente, Cristo, contra o império das trevas. E aqui no nosso texto, antes das 10 pragas, nós temos como um preâmbulo, um início dessa disputa entre o Senhor e o Egito. A partir disso, irmãos, irei caminhar por esse texto a partir do tema Cristo contra Faraó. Cristo contra Faraó. Nesse caso, então, Moisés representa Cristo e Faraó, Satanás, o pai da mentira, o imperador das trevas, e nós veremos, então, essa disputa, claro, Deus, Cristo é
vencedor, e nós sabemos disso, especialmente no Novo Testamento, temos já a vitória executada na cruz do Calvário e consumada também na volta de Cristo. Irmãos, em primeiro lugar, do verso 8 a 10, nós veremos Cristo opera por Moisés. Do verso 8 ao verso 10, Êxodo 7, do 8 a 10, Cristo opera por Moisés. Nós lemos aí: falou o Senhor a Moisés e a Arão. E o que é que o Senhor falou? Quando o Faraó vos disser, fazei milagres, que vos acreditem, dirás a Arão, toma a tua vara e lança diante de Faraó, e ela se tornará em serpente. Então Moisés e Arão chegaram a Faraó, fizeram como o Senhor lhes ordenara, lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ela se tornou em serpente. Meus irmãos, Moisés, como falamos já, mediador aqui, um profeta instituído pelo Senhor, representa Cristo, e Moisés, como um profeta fiel, fala em nome de Cristo e age por instrução do Senhor. Tudo o que o profeta, no caso um profeta fiel, faz é em obediência, é o que ele ouve de Deus, é o que Deus ordena. E Moisés, após toda aquela situação de retrucar a Deus, de dar tantas desculpas, nós vemos que agora Moisés age, obedece ao Senhor, e o Senhor já havia dito a Moisés que Faraó não iria lhe ouvir. O Senhor já havia dito. Mas mesmo assim Moisés deveria agir, falar em nome de Deus, da parte de Deus. Ou seja, chegou a hora de Moisés apresentar as suas credenciais. É enviado de Deus, fala em nome de Deus. Mas, irmãos, sabemos, e o próprio Senhor já falou, Faraó não vai aceitar. Não crerá. Até porque, irmãos, como o Faraó iria aceitar uma reivindicação sem provas, alguém que diz falar em nome de Deus? Lembre também que Faraó se considera um Deus. Por que Faraó daria crédito a Moisés? Um homem idoso, fugitivo ali do contexto do Egito. Por que Faraó, grande imperador, um homem poderoso, um rei, iria dar ouvido a Moisés? E de fato, irmãos, ele deveria fazer isso porque Moisés fala da parte de Deus e veremos, há sinais, prodígios que autenticam a palavra de Deus. Moisés carrega a vara de Deus, o cajado, é um símbolo de autoridade, um símbolo pastoral. Também veremos, o Senhor ordenou transformar num grande réptil, no caso, uma serpente, e a serpente ou o grande réptil é um símbolo no Egito de poder, e inclusive idolatrado no Egito. E então nós temos Moisés, o profeta de Deus, com a mensagem de Deus, com um sinal autorizado da parte de Deus, e temos então esse prodígio, esse milagre que é operado aí no nosso texto. A vara é usada para operar um milagre, um prodígio. Arão é um porta-voz de Moisés. E no texto, o fato de Arão ser um porta-voz de Moisés faz mais ainda, irmãos, que Moisés represente e faça as vezes do Senhor em nosso texto. E Arão faz a representação ou figura de um mediador humano, ou de um profeta do Antigo Testamento. E nós temos então o milagre. O Senhor disse: lança a tua vara diante de Faraó, e ela se tornará em serpente. E qual o propósito desse milagre? Não é um mero sinal vazio. Não é algo sem propósito. Deus manda a sua palavra e o Senhor também envia a sua palavra com prodígios, com sinais que autenticam a palavra. Ou seja, o sinal, a maravilha, o prodígio, o portento, está conectado com a palavra de Deus. Esse é um padrão, irmãos, das Escrituras, da revelação de Deus. Deus envia a sua palavra, revela a sua palavra pelos seus profetas, e o Senhor autentica. O Senhor dá testemunho com os seus pregadores, com os seus profetas fiéis, com sinais, com prodígios. Isso também vemos no Novo Testamento,
na questão dos apóstolos, dos profetas do Novo Testamento, ou seja, é de fato esta a palavra de Deus. Autenticada, Deus dá testemunho de que é Ele mesmo que fala. Moisés é só um instrumento, um meio. É a Deus que Faraó tem que obedecer, é a palavra de Deus que chega aos ouvidos de Faraó, foi enviada a Faraó. O milagre é credencial, é testemunho, o milagre autentica a palavra do profeta. Então, precisamos considerar isso. Esse é um padrão, e isso é importante, porque isso irá continuar na história da redenção, dentro da progressividade, da revelação, e isso tem a ver com o próprio Cristo. Porque no Novo Testamento, o autor aos Hebreus, veja, na carta aos Hebreus, no capítulo 2, argumentando sobre a salvação, sobre o Evangelho, Hebreus 2, do verso 3 a 4, o autor aos Hebreus diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. E aí veja agora o verso 4. Dando Deus testemunho juntamente com eles. Como é que Deus deu testemunho? Como, então, tem o testemunho de Deus essas palavras? Por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Ou seja, o milagre, irmãos, é um testemunho de Deus, a confirmação de que é em nome dele que esta palavra é anunciada. Ou seja, Faraó tem tanto a palavra como evidência clara, é Deus quem falou, é de Deus essa palavra. O cajado é o cajado de Deus, representa o poder de Deus. Esse Moisés é profeta de Deus, ele age em obediência a Deus, e esse sinal que é feito não pode ser outro, senão Deus quem opera diante de Faraó, o Deus Criador, para poder transformar, irmãos, um cajado, um pedaço de pau, num ser vivo, numa serpente, num grande réptil. Vemos então, irmãos, que Deus escolhe o seu instrumento, o Senhor usa o seu instrumento Moisés, Cristo opera por meio de Moisés, a contenda entre Cristo e Faraó, e Moisés é um instrumento da parte do Senhor. E Moisés é fiel, e isso é muito importante porque ele é um tipo de Cristo em sua fidelidade, em levar a mensagem fiel, em fazer os milagres que o Senhor lhe deu. O Senhor é Deus e esse milagre é do Senhor, e não deve haver nenhuma dúvida, e não há motivo para que haja nenhuma dúvida aqui no nosso texto. Ainda assim, Faraó não vai dar crédito, vai rejeitar, porque é ímpio, porque é incrédulo, porque é de fato inimigo do Senhor. Irmãos, em segundo lugar, temos no nosso texto os falsos profetas de Faraó, verso 11 e verso 12. Verso 11 e 12, então, Faraó mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles, cada um, a sua vara, e elas se tornaram em serpentes, mas a vara de Arão devorou as varas deles. Veja, irmãos, Faraó, ele também se considera um Deus, ele considera a si mesmo um Deus, é tratado assim no Egito como um Deus, e nesse texto, irmãos, no nosso texto, ele faz às vezes de um Deus que tem os seus próprios profetas, representa o próprio diabo, o pai da mentira, que imita a Deus e que tem os seus falsos profetas. E por isso, então, Faraó manda chamar os seus sábios, os seus magos, sacerdotes magos do Egito, ele manda chamar, e então isso é
muito interessante, isso é citado no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo, essa situação, ao falar dos falsos profetas, dos falsos irmãos, no contexto desses últimos dias. Isso está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3. Veja o que Paulo fala em 2 Timóteo 3, do verso 8 a 9, e Paulo cita dois destes magos e sábios do Egito, dois que representam estes inimigos de Deus, estes falsos profetas. 2 Timóteo 3, 8 e 9. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, e aí citando os falsos profetas, também estes resistem à verdade. Janes e Jambres, então, são tipo, modelo de todos os falsos profetas, de todas as épocas, também daqueles que existem hoje, nesses últimos dias, e então estes resistem à verdade. A característica, então, do ímpio, do falso profeta, do falso irmão, é que ele resiste à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Meus irmãos, o que são esses falsos profetas? Falsos profetas, então, são profetas da mentira, e eles tentam imitar ou parecer verdadeiros profetas. E uma das características aqui, é o que vemos aqui no caso desses sábios e magos do Egito, é que eles resistem à verdade com suas falsidades. Então, há um padrão também nestes falsos profetas, nos falsos mestres, e então nós precisamos identificar essas características que são comuns a todos estes em todas as épocas. E é muito importante, irmãos, notar que o falso, ele é algo, como vemos aqui no texto, que tenta simular ou imitar o verdadeiro. Moisés tinha um sinal de Deus, que era transformar a vara numa serpente, num grande réptil, e os magos do Egito fazem a mesma coisa, eles tentam imitar. Parece um sinal verdadeiro de Deus, mas não é. Porque, de fato, veja que o texto diz que eles fazem este sinal por meio de ciências ocultas. O texto diz, no verso 11, no final do verso, eles fizeram também o mesmo, com as suas ciências ocultas, com artes mágicas. Ou seja, por trás desta ação destes homens, destes falsos profetas, há uma ação de Satanás. E vejam que são coisas proibidas na lei de Deus, a magia, necromancia, outras coisas que são características dos falsos profetas, como a adivinhação. Ou seja, por trás destes que não servem a Cristo, e claro, isso se aplica a todo ímpio, está o poder deste mundo, os poderes deste mundo, o poder de Satanás. Nós sabemos, de modo geral, irmãos, o homem caído é escravo do pecado e de Satanás. E há uma batalha que falamos, está representado aqui no nosso texto, uma batalha que é espiritual. Satanás é o inimigo de Deus, um falsário, ele luta contra o Senhor e ele usa as armas do engano. Paulo diz sobre esse combate em Efésios 6, 12, a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, o que temos aqui, irmãos, é aquilo que Paulo ele também fala em 2 Tessalonicenses 2, do 9 em diante, e chama de sinais e prodígios da mentira. Veja em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, isso falando dos últimos dias, do aparecimento do iníquo nos últimos dias. Paulo diz que o aparecimento deste é segundo a eficácia de Satanás. E agora veja, com todo o poder e sinais
e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem. E por que Deus faz isso? Isso é judicial, isso é juízo. Deus é quem endurece o coração destes ímpios, desses rebeldes. E aí Paulo fala aí no final do verso 10, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É o caso de Faraó, é o caso do ímpio, do não convertido, do não eleito, do réprobo. Eles rejeitam a verdade, eles não acolhem a verdade, e Deus manda a operação do erro para eles. Então, meus irmãos, nós vemos que há uma falsificação, há um prodígio da mentira, possivelmente, e é possível que, e claro, tudo é poder de Deus, até mesmo o diabo, se tem algum poder, Deus lhe concedeu poder para fazer o que é possível que ele faça. Mas o fato, irmãos, é que há uma ação de Satanás que pretende confundir pela imitação. E o pior engano, irmãos, é o que vem em pele de ovelha. E há vários alertas na Escritura quanto a isso. E esse texto é um alerta para nós, você deve considerar isso. Cristo fala conosco a partir desse texto, nos alerta contra o engano da mentira dos falsos mestres. E veja, irmãos, que a grande dificuldade é quando vem pela imitação, quando tenta imitar, quando quer fazer parecer que é algo de Deus. Em Mateus 24, falando dos falsos profetas, a palavra de Deus diz, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, veja, falsos cristos, falsos profetas. Isso está, então, por trás do espírito das falsas religiões, falsas teologias, um espírito do engano, do erro, e que é algo perigosíssimo, irmãos, porque imita. Parece que é verdadeiro, parece que é de Deus, é a ideia da pele de ovelha. E aqueles que são ímpios, homens ímpios, que amam as trevas, o engano, abraçam, e até mesmo Deus os endurece judicialmente, os entrega a estas coisas porque rejeitam a palavra, porque não aceitam o Evangelho que é pregado com tanta clareza, com testemunho da parte de Deus. Deus autenticou a sua verdade e autentica com a sua intervenção, com a sua providência, os seus milagres, e os homens não creem no Evangelho, na pregação, e Deus os entrega ao erro. E também, irmãos, nós vemos que as pessoas sem a palavra de Deus são muito facilmente levadas pela vã credulidade, por superstições. Isso não é fé conforme as Escrituras, isso é credulidade. As pessoas acreditam em tudo que parece ser verdadeiro e ficam expostas aos prodígios do engano, porque parece de Deus, parece um milagre de Deus, mas não é, é uma ação de Satanás, é um prodígio da mentira. Mas vemos no texto que esse prodígio dos magos do Egito, a vara dos magos do Egito, foram engolidas pela vara de Arão. Os prodígios da mentira serão destruídos pelo poder de Deus. Ao mesmo tempo, irmãos, nós sabemos, e é revelado, que Deus concede e permite estas coisas para a punição dos incrédulos, para o endurecimento dos seus corações. Todo o poder pertence a Deus. Até mesmo se Satanás consegue operar algo, ou se o próprio Deus agiu para que houvesse ali uma ação, alguns creem, o próprio Calvino entende que há uma ação de Deus, porque as varas dos magos do Egito viraram realmente também serpentes, mas ainda que haja um decreto de Deus, uma ação de Deus, isso é judicial, isso é para o endurecimento dos seus corações, porque tudo está debaixo da soberania de Deus.
Veremos isso também, com a permissão de Deus, em 1 Reis, capítulo 22, na profecia de Micaías. Micaías tem uma visão do trono de Deus e que, então, o Senhor envia um anjo ali caído para enganar Acabe, permite e envia, e ele engana, eles enganam, os espíritos enganadores são enviados e conseguem cumprir estas coisas. Então, nós sabemos que, se estas coisas são assim, estão debaixo de um Deus soberano. O Senhor as enviou. Satanás não consegue fazer coisa alguma se não for o decreto de Deus. E com isso, irmãos, isso revela o poder de Deus superior nessa batalha. O poder de Deus sobre o poder do Egito. E isso é representado nessa cena, em que a vara de Arão engole a vara dos magos do Egito. Ou seja, Deus é vitorioso, Deus é superior. Deus engole os inimigos de Israel. Então, embora haja um engano poderoso, Satanás, todo esse perigo, e é um alerta, mas nós vemos que Deus é poderoso, é o único Deus todo-poderoso, e Deus engole esses inimigos, como o Egito foi engolido no Mar Vermelho. Como Paulo, por exemplo, diz que o nosso último inimigo a ser engolido ou tragado é a morte, e a morte é tragada pela vitória. Mas, irmãos, tudo isso está no governo de Deus, está nas mãos do Senhor. Em terceiro lugar, irmãos, veremos no verso 13, Cristo vence Faraó. O verso 13, ele descreve o endurecimento de Faraó, que não ouviu Moisés e Arão, não ouviu a palavra de Deus, não creu no milagre, arranjou uma desculpa através dos seus magos, dos milagres que os seus magos fizeram, e isso cumpriu o que o Senhor tinha dito. No final do versículo, veja que o Senhor havia dito isso, como o Senhor tinha dito, isso cumpriu a palavra de Deus. Então, nós vimos na questão do cajado, da vara de Arão, que Deus é soberano, é vencedor, soberano. E agora nós vemos isso no poder de Deus sobre os corações. Há um Deus criador que tem poder de transformar um pedaço de pau numa serpente, num ser vivo. E esse Deus criou a todos, criou os seres racionais, criou o coração do homem, e esse Deus é soberano sobre o coração do homem. E o endurecimento do coração tem um aspecto de responsabilidade humana da criatura, mas, ao mesmo tempo, sabemos pelas Escrituras, em nosso texto, e Paulo fala sobre isso em Romanos 9, é um ato soberano do Senhor. Aconteceu como o Senhor tinha dito. Deus já havia dito no capítulo 4, verso 21, no capítulo 7, verso 3, verso 22, e outros textos aqui do nosso contexto, capítulo 8, 15, verso 9. E por que que o Senhor, irmãos, ele consegue prever coisas do futuro? Por que que Deus diz assim, vai acontecer assim? Claro que Deus tem um propósito, manifestar que Ele é o Senhor. Mas por que que Deus sabe? Porque Ele decretou. Porque tudo é cumprimento do seu plano eterno. Ele é Senhor, soberano. É o que, de forma muito bela, os teólogos de Westminster explicaram na nossa confissão de fé, no capítulo 3 da confissão, na primeira parte, ali no primeiro parágrafo, falando desse decreto, está ali: desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. No decreto eterno, pelo seu sábio e santo conselho, Ele ordenou livre, não foi constrangido por nada, livre, soberanamente, inalteravelmente, tudo. A folha que cai da árvore, o fio de cabelo da cabeça, as ações dos homens cumprem esse decreto, é misterioso para nós. Deus não é autor do pecado, mas
as ações humanas das criaturas racionais, homens e anjos, cumprem esse decreto, e os teólogos de Westminster colocaram: porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura. Faraó endureceu a si mesmo, porque quis, foi incrédulo, cumpriu o decreto de Deus também, deste modo, e então não é retirado, os teólogos dizem, a liberdade ou a contingência das causas secundárias, antes estabelecidas. O bordão de Arão engolir o dos egípcios representa a supremacia de Deus sobre o império das trevas. Ainda assim, Faraó não se submeteu a esse milagre grandioso, e então o Senhor endurece o coração de Faraó. Faraó endurece o seu próprio coração, é incrédulo, tem um coração de pedra diante de Deus. Mas, irmãos, pense nisso. Por que Faraó não crê em Deus? Não é falta de evidências, ele tem a palavra, ele tem os milagres, é de fato pecado, um coração duro. E também sabemos, é juízo de Deus. Deus judicialmente entrega, no caso aqui, Faraó, a dureza do seu próprio coração. Nada, então, daquilo impressionou Faraó, porque ele buscou desculpas, ele usou dos seus magos, dos seus sábios, porque ele odeia a verdade, e ele buscou a imitação, o falso. É como os homens incrédulos, eles vão buscar uma desculpa. Eles preferem os falsos profetas. No texto lá de 1 Reis 22, Acabe tinha 400 falsos profetas. E tinha ódio do profeta verdadeiro. Tinha ódio, não queria ouvir. Foi constrangido, por causa de Josafá, mandou trazer Micaías. Porque o mundo odeia. Aquele que não tem Deus odeia a luz, se não for transformado pela graça de Deus, e prefere o falsificado. Vão preferir o falsificado, o falso, aquilo que imita, que não é o verdadeiro, porque estão em trevas, e isso, irmãos, é muito grave, é muito sério. É um alerta muito solene, porque isso é judicial, não é acaso. Não há espaço aqui na Escritura, no nosso texto, para considerarmos que isso é algo que está fora do controle ou acaso. A dureza do coração de Faraó é juízo de Deus, é um ato judicial que traz glória para Deus. E Deus disse: eu vou fazer, e eu te levantei, Faraó, para isso mesmo, para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Tudo Deus faz para a sua glória, para que seu nome seja anunciado, para que ele seja adorado. Então, nós vemos o cumprimento desse propósito de Deus. Irmãos, a partir desse texto, ainda aplicações para as nossas vidas. Meus irmãos, a partir desse texto e desse contexto aqui de Êxodo, o propósito de Deus nessa passagem e nesta redenção aqui, colocada diante de nós, no Êxodo, é revelar que só há um Deus. Não há outros deuses, não pode haver outros deuses. Faraó não é Deus, os ídolos do Egito não são deuses verdadeiros. Ou seja, a religião bíblica, ela é exclusivista. Jamais pode ser relativista, vários caminhos. Não tem isso, irmão, de vários caminhos. Desde o princípio lá do jardim, tem a palavra de Deus lá, que Deus disse, o pacto ali, não coma do fruto. Tem o conselho de Deus e o conselho do diabo. Não tem outro, não tem uma terceira posição. E só há um Deus, só há um caminho. A religião de Deus revelada na Escritura, a verdadeira religião cristã, ela é exclusivista. Entenda isso. Não relativize a palavra de Deus, que é um mal do nosso tempo. O propósito de Deus é revelar que Ele é o Senhor, só Ele é o Senhor. É esse o propósito desse confronto aqui no texto, para que fique claro para Israel e para o Egito que só há um que é Senhor.
E este único Deus redime o seu povo para a sua glória, para que saibam também, nós, o seu povo, você crente, que Ele é o Senhor. E para isso o Senhor envia o seu juízo sobre os egípcios, com esse propósito. Veja no verso 5 do capítulo 7 do nosso texto aí no contexto. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Ou seja, tudo tem o propósito disso, irmãos, a glória de Deus, revelar o nome de Deus, todas essas doutrinas, a soberania de Deus, a eleição, a palavra de Deus, os seus milagres. Veja em Deuteronômio, capítulo 4, verso 34 e 35, o propósito de Deus em revelar a si mesmo nesta salvação e nos seus prodígios. Deuteronômio 4, 34 a 35. Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, e aí veja, com provas, com sinais, com milagres, com peleja, com mão poderosa, com braço estendido, com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito, aos vossos olhos. Então, tudo isso, irmãos, confirma, prova de que só há um Deus. Não há outro Deus, não há outro que faça isso, ou que fez isso, ou que possa fazer isso, até porque não há, de fato, nenhum outro Deus. E o fato de que só há um Deus e que esse Deus precisa ser conhecido e divulgado, Deus quis que o seu nome fosse divulgado, e isso está no cerne, no centro da salvação. Jesus, no Novo Testamento, em João 17,3, diz: e a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? Como o Senhor Jesus fala da vida eterna. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Isso é a vida eterna. Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Veja, irmãos, a importância de conhecer a Deus, como Ele se revela na Escritura. É necessário deixar os ídolos, é necessário deixar os falsos deuses, crer apenas em Jesus Cristo. Só Jesus pode salvar e livrar da ira vindoura. Ou seja, abandone os ídolos, os falsos deuses, falsos profetas. Deus está tirando o seu povo do Egito, de uma terra de idolatria, em que havia, como vimos aqui, magos, falsos profetas. E Deus está aqui operando essa salvação, para que o seu povo abandone esses ídolos, os falsos deuses. E vimos aqui que o Senhor é soberano sobre os corações, só Ele pode conceder arrependimento para a vida. É isso que vemos, irmãos, na palavra. Então vá a Ele, submeta a sua palavra, não endureça o teu coração diante da palavra de Cristo, porque caso você rejeite a palavra, saiba disto, que é justo que Deus te entregue ao endurecimento, como fez com Faraó. Esse é um ato judicial de Deus. Então, irmãos, não há uma posição neutra quanto ao Evangelho, à verdade de Deus, à doutrina. A palavra de Deus é a verdade, não há vários caminhos, e rejeitar o Evangelho, rejeitar Cristo que fala no Evangelho, é algo gravíssimo, e é justo que Deus entregue os homens que não amam a verdade, que não se arrependem, entregue judicialmente eles a um coração duro, à apostasia. Em segundo lugar, aqui na aplicação, algo importante que falamos no decorrer da mensagem, a palavra mentira é pseudo no grego, e significa falsidade, algo que parece ser e não é, pseudo. É a palavra, irmãos, que é usada, por exemplo, para falsos irmãos, pseudo-irmãos, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 26. Ou seja, pseudo é algo que imita, que parece ser, mas não é, por isso confunde. Podemos dizer, então, que a mentira não é algo tão simples assim, sempre tem mentiras, claro, abertas, escandalosas, mas nem sempre.
E a questão da mentira tem a ver também com o que está por trás da mentira. Os prodígios mentirosos têm a ver com o engano, porque esses prodígios são feitos para que as pessoas acreditem na falsa doutrina, acreditem no erro. E o Senhor nos alerta quanto a estas coisas. Tema ser enganado pelo que é pseudo, pelo que parece, mas não é. Ao mesmo tempo que você deve, há um alerta disso, você deve temer os falsos mestres, o engano. Ao mesmo tempo, não tema, mas creia, porque o engano está derrotado e será derrotado. O Senhor vai julgar Satanás, as suas hostes, é o cajado de Arão que engoliu as varas dos falsos mestres. E então, em seu juízo, esses prodígios do engano serão destruídos. Moisés vai prevalecer, vai triunfar. É o que é representado aqui nessa cena, das varas aí. Mas Deus permite, e está no seu decreto, como falamos, alguns até acreditam que o próprio Deus concedeu estas coisas acontecer. E tudo isso, irmãos, é para provar a fé de alguns. E então há um alerta aqui, de fato Deus prova a fé, e alguns, então, a sua infidelidade também é exposta, é manifesta, mas então Cristo nos ensina aqui por essa passagem, não te deixe enganar por coisas que parecem, mas não são. São falsidade, engano. Não seja como aqueles que procuram motivos para resistir à verdade. Foi Faraó, buscou uma desculpa, um motivo. Submeta-se a Cristo, observe então que Cristo é o Senhor. Também que a verdade ela é grande, ela vai prevalecer. A causa de Deus, irmãos, ela vai triunfar. Não tema, não tenha medo quanto a isso. O mundo não pode competir, Deus irá vencer. Mas há um alerta e quero ler em 2 Tessalonicenses 9, 12. Nós já vimos durante o texto, mas quero ler novamente, para que fique claro que isso é o que acontece no texto com Faraó. Veja, 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem. Por quê, irmãos? Aí o texto diz, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Não é algo de pouca importância rejeitar a verdade. É pecado, é algo terrível, porque não acolheram o amor da verdade. Aí veja, é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes deleitaram-se com a injustiça. Eles têm prazer na injustiça. Mas Cristo já venceu, temos a vitória em Cristo. Cristo na cruz despojou os principados e potestades. Todos os nossos inimigos, irmãos, serão vencidos. Não tema, vá a Cristo, submeta a Ele, abrace essa verdade e saiba que você está seguro em Cristo. E Paulo, ele diz que o último inimigo será derrotado, que é a morte. E Paulo cita da seguinte maneira, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Assim, irmãos, Cristo, Ele vence toda a força do mal, Satanás, nesse embate, o descendente da mulher pisa a cabeça da serpente, não há dúvidas, irmãos, quanto a isso, e que nós estejamos na luz da verdade, não sejamos enganados, estejamos alertas quanto a isso, que não nos enganemos a nós mesmos, que você deve meditar, fazer um autoexame, que não seja você esse pseudo-irmão, e também não se deixe enganar por pseudo-irmãos, e que possamos então, irmãos, estar bem atentos quanto a estas coisas. E claro, aqui é um preâmbulo do que vai acontecer ainda mais à frente, nesse embate de Cristo e Satanás, aqui representado por Faraó, mas a vitória certa da igreja de Cristo, temos conforto também a partir desse texto. Irmãos, que o Senhor nos abençoe e aplique sua palavra aos nossos corações. Amém.
Meus irmãos, nesse momento nós vamos ficar em pé para a oração final. Senhor, nós queremos te adorar no teu santo dia, diante da tua majestade santa, da tua palavra, poder te servir, ó Deus. Sabemos que é por tua graça, o Senhor nos aceitou em Cristo, não por méritos, não temos. Nos deu a justiça de Cristo no Evangelho, também nos santifica, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor nos aceita mesmo indignos. E foi tua graça, ó Deus, o Senhor nos elegeu para isso, nos enviou a palavra, o Espírito, nos habilitou a crer e por isso estamos aqui. Toda glória ao Senhor, Deus, por termos um coração de carne, termos arrependimento e fé. Tem misericórdia de nós, ó Deus, também nos ilumina, nos esclarece, nos ajuda a estarmos atentos ao erro, ao engano. E aqueles, ó Deus, que estão ainda distantes do Senhor, que o Senhor os liberte, ó Deus, que eles possam submeter a Cristo, temer, ó Deus, por suas vidas, correr para o Senhor. Ó Deus, tem compaixão da tua igreja. Nos livra de todo engano, todo esse relativismo, ó Deus, dos nossos dias. Tem compaixão de nós. Nos dá a fazer autoexame, ó Deus, também, que não sejamos aqueles que promovem o engano e a falsidade, mas nos dá a ser, de fato, zelosos com a verdade. Dá-nos a tua bênção, nos dá a meditar na tua palavra durante todo este dia. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém.